A gente viu na primeira parte, né, que o SIM ele é dividido em 4 subsistemas: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Lembrando que é aproximadamente mais de 170 mil quilômetros de linha de transmissão que a gente tem nesses subsistemas. O subsistema Sudeste e Centro-Oeste é grande mercado, né, de demanda no país e importador de outras regiões durante a maior parte do ano. Possui grande capacidade de armazenamento em múltiplos reservatórios. O subsistema Sul é um sistema hidrotérmico com grande variabilidade de armazenamento. Os sentidos ali dos intercâmbios com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste são altamente dependentes da sua hidrologia. O subsistema Nordeste é importador ou exportador, né, de energia conforme as condições hidrológicas na região. Com a conclusão das expansões, né, da malha de interligação com a região Sudeste e Centro-Oeste, vai ser possível, né, melhorar esse potencial exportador no período de ponta. E o subsistema Norte, que é eminente exportador de energia. Ele fornece energia para o período de ponta por pelo menos 9 meses do ano. Então, sim, ele é responsável pelo suprimento de energia a 96,6% do nosso território nacional. E os outros 3,4% restantes constituem-se de sistemas isolados, localizados lá na região norte, né, que dispõem de sistemas hidrotérmicos ou de térmicos locais. Então, essa interconexão, ela proporciona a transferência de energia entre subsistemas e possibilita o aproveitamento ou o uso moderado de todas as fontes de energia, né? Que é solar, eólica, hídrica, biomassa, que já estão conectadas na rede. Então, a gente tem aqui o mapa que dá ideia para a gente de como que é essa interconexão, né, desses sistemas. Então, a gente vê que é uma malha realmente muito grande, por isso que a gente tem aí mais de 170 mil quilômetros dentro dessa malha, certo? Então, como pode perceber pela imagem, existem linhas contínuas e linhas que correspondem à malha de transmissão já existente. Tá? E as linhas pontilhadas é a malha de transmissão projetada para o futuro. Então, tem umas linhas aqui que estão projetando, ó, a interligação aqui de Boa Vista com Manaus, por exemplo, aqui de Rio Branco com a parte interna aqui. Então, a gente tem uma parte aqui tracejada, tá? Que seria aqui para melhorar essa interligação, ok? Mas a gente percebe que realmente é muito, muito ampla. Também percebe-se que a parte da floresta amazônica ainda não há total interligação, né? Lá ainda há uma grande predominância de sistemas de geração isolados. Então, sim, ele trabalha em conjunto com a ANEEL e com a ONS. Ou seja, as demandas de energia que são estudadas envolvem modelos complexos de simulações que estão sob coordenação e controle do Operador Nacional do Sistema Elétrico, do ONS, que por sua vez é fiscalizado e regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, a gente percebe cada vez mais que está tudo realmente interligado, até os órgãos que trabalham dentro da parte de energia. Então, portanto, todas essas integrações dos recursos de geração, transmissão, e a gente vai ver também da distribuição depois, permite o atendimento ao mercado com segurança e economicidade. Ou seja, a gente tem que ter uma transmissão de boa qualidade, ela tem que ser confiável e o mais barata possível. Quando isso ocorre, a gente tem uma tarifa mais baixa também. Então, a necessidade de fazer essa interligação e manter todo esse atendimento.
Então aqui só para relembrar, a gente viu de forma diferente, né? Mas aqui trazendo aqui, ó, a parte das políticas. Então a gente tem o Congresso Nacional, que vai redigir as leis. Então a gente tem o presidente da República, que traz os decretos. Aí interligado a gente tem CNPE, o ME, que é o Ministério de Minas e Energia, e assim vai descendo, né? Tem a regulação e fiscalização, que aí a gente tem a ANEEL, e tem os agentes institucionais, que aí tem o Operador Nacional do Sistema, a Câmara de Comercialização, né, da Energia Elétrica, e a gente tem, por último aqui, mais abaixo aqui, os segmentos, que aí a gente tem geração, transmissão, distribuição, a parte de comercialização e o consumidor. Então a gente está vinculado aqui ao comércio, né, a parte da comercialização, que tem todo um agente institucional por trás ali, sendo fiscalizado pela ANEEL, e também as políticas trazidas ali, principalmente ali vinculado ao Ministério de Minas e Energia, ok? Então, algumas características desses agentes, tá? A gente tem geração, transmissão e distribuição, consumidores cativos, consumidores livres e comercializadores também. Então, a gente tem na parte de geração, existe ainda uma parte de competição mais livre, digamos assim. Mas na parte de transmissão e distribuição, já é um monopólio, tá? E ele é regulado. Você não simplesmente vai chegar e falar assim, eu quero fazer parte de transmissão, então vou instalar uma linha de transmissão e vou começar a transmitir energia. Não, existe um monopólio, é regulado, você vai ter que batalhar bastante para poder entrar nesse mercado. Aí tem a parte de distribuição, que também é um monopólio, tá? Natural e regulado. A gente tem os consumidores cativos, que somos nós, por exemplo, né? Que temos as tarifas reajustadas e reguladas pelo governo, né? Ele fiscaliza esses aumentos e autoriza ou não esses aumentos, né? E a gente tem os consumidores livres, que são algumas empresas que durante determinada época elas produzem energia também e muitas das vezes comercializam essa energia. Então ela tem preços e reajustes livres. Elas negociam com as empresas, né, distribuidoras e comercializadoras de energia, quais são os preços que elas vão pagar quando ela consome energia e quanto ela vai receber quando ela vende energia, ok? Então, a gente tem o ambiente de contratação regulada, que é o segmento do mercado no qual se realizam as operações de compra, venda de energia elétrica entre agentes vendedores e agentes de distribuição. São precedidas de licitações, ressalvados em casos de previsto em lei, né, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos. A gente tem a contratação livre, que é o segmento de mercado no qual se realizam as operações de compra e venda de energia elétrica, e o objeto de contrato é normalmente bilaterais, livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização também específicos. Então, quais são as etapas que a gente pode falar assim que o sistema elétrico de potência? A gente tem, para compreender o CEP e, consequentemente, a cadeia de serviços profissionais e normas, principalmente em relação à NR10, que giram ali em torno desse CEP, é preciso conhecer 4 etapas desse sistema. A primeira etapa, que é a da geração, ou seja, a captação de energia em fontes primárias e a transformação em energia elétrica. A gente tem a secundária, né, que é a segunda etapa, que é a transmissão, quando se conduz a energia produzida para os centros de consumo por meio de linhas de alta tensão. A gente tem a terceira etapa do CEP, que é a tensão, que é quando ela é reduzida para níveis mais seguros em subestações rebaixadoras, depois novamente reduzida para a utilização em equipamentos elétricos, fases que compõem a etapa da distribuição, e a quarta etapa, que é a utilização da energia elétrica em seus diversos meios de consumo. Então a gente tem aqui,
a primeira etapa, que é a geração. A gente tem a segunda etapa, que entra a parte de transmissão. A terceira etapa, que aí a gente tem a parte aqui da distribuição. E a quarta etapa, que vem a parte de consumo, tá? Então, lembrando aqui, ó, a gente tem ali a redução, né, subestações embaixadoras para distribuição de energia. E a quarta etapa ali, que são os nossos consumidores, ok? Então, o trabalho do sistema elétrico de potência e sua capacitação, né, precisa entender o que ela envolve. Então, a gente vai ter ali, ó, a construção e a manutenção de toda essa infraestrutura, desde a geração até o consumo, a manutenção de equipamentos de geração de energia, né, as linhas de transmissão, a operação tanto de maquinário quanto desse sistema, né, bastante complexo, a medição dos índices de energia, tá? Então, tudo isso vai entrar, envolve aqui nesse sistema elétrico de potência. Então, dentro da parte de geração, a gente pode ter geração térmica, né, que é termoelétricas, queima de combustível, a hídrica, que são as nossas hidrelétricas, a gente tem um potencial hídrico, ó, ficou errado aqui, tem o eólico, que são os cataventos, né, que é a energia dos ventos. A gente tem a parte solar, né, as células fotovoltaicas, radiação solar, né, e tem as marés também, que é a maré motriz, que é a energia dos oceanos, e a nuclear, que é térmica, porém com reator nuclear. Aí entra a parte de fissão ou de fusão nuclear, tá? Aqui dá uma ideia pra gente de toda essa complexidade, a quantidade que a gente tem de usinas de geração de energia elétrica no país, tá? Então, tirei esse mapa do site da ANEEL. Então, a gente percebe aqui, ó, a gente tem os azuizinhos claro, são usinas hidrelétricas. Aí agora a gente tem algumas centrais, a gente vai ver a diferença, eu vou explicar depois, na próxima aula, tá? A gente tem as pequenas centrais hidrelétricas, a gente tem as eólicas, nucleares, né? As nucleares tá aqui, ó, tá? A gente tem as térmicas, então a gente tem muitas térmicas também, que são bem pequenininhas, e tem as solares, que aí a gente tem aqui, nessa parte aqui a gente tem uma quantidade maior, tá? Então, para dar uma ideia dessa parte da geração de energia, ok? Então, o que eu queria falar para vocês na aula de hoje era mais ou menos isso. Dá uma olhada naqueles sites que eu falei para vocês, para ter uma ideia melhor sobre a ANEEL, por exemplo, e qualquer dúvida, tira comigo. E não esqueça de fazer as atividades relacionadas a esse conteúdo, ok? Até mais!